Por que Deus se revela a nós? Qual é a importância dessas profecias para hoje? É o que nós vamos continuar entendendo no programa Escola Bíblica agora. Olá, tudo bem com você? Que privilégio ter a sua companhia. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica. Como você passou de ontem? Tá tudo tranquilo? Você sabe que a gente está começando uma nova temporada. Estamos estudando e vamos estudar nos próximos meses o livro de Daniel e depois o livro do Apocalipse. Nós vamos analisar nesses dois livros a história bíblica e também a profecia bíblica. Como eu mencionei ontem, compreender a profecia é ter a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Se compreendemos a profecia, não precisamos temer diante das incertezas deste mundo. Se você está passando por aqui pela primeira vez, eu quero convidar você a acompanhar o programa Escola Bíblica. Aqui nós estudamos os guias que são produzidos pela nossa Escola Bíblica da Novo Tempo. Na Novo Tempo nós temos uma escola que produz materiais didáticos, nós temos mais de 2 milhões de alunos. Eu quero convidar você a ser um aluno da Escola Bíblica. Quero dizer que todo o nosso material didático, o seu processo de cadastro, tudo é gratuito. Em nenhum momento nós fazemos algo na Novo Tempo e vamos buscar e cobrar de você. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é que você entenda a Bíblia. A Escola Bíblica da Novo Tempo é a escola que ensina a Bíblia. Por isso, peça o seu novo guia de estudos desta nova temporada, que é Profecias de Daniel. Faça contato com a gente através do WhatsApp, através do nosso site ou através do telefone aí em horário comercial. Peça o seu guia de estudos e vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Eu quero orar, nós vamos retomar o estudo de ontem, para a gente ir com calma, né? Ontem terminei com a impressão assim, algumas coisas podem, né, no processo de compreensão da Bíblia, às vezes a gente pode atropelar, né? Eu quero ir com tranquilidade para que você, ao abrir o texto bíblico, faça isso com calma e você entenda. Por isso, entender aquele processo assim de ler o texto, ler o contexto, o que está em volta ali, é uma história, ler outros textos e qual é a estrutura literária que está sendo usada. É uma profecia, né? É a história de Jesus, é o Evangelho. O que é? Isso vai nos trazer compreensão. Vamos lá? Vamos orar a Deus para recebermos mais uma vez sua iluminação ao estudarmos. Pai, nós vamos continuar estudando a Bíblia, vamos aprofundar o estudo no livro de Daniel, nos dê compreensão, nos dê entendimento e que a gente viva a palavra para a gente ser prudente. E que o entendimento da profecia traga segurança para a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Eu quero convidar você. A gente vai analisar então esses dois livros proféticos. Quero ler alguns versos introdutórios. A gente vai, a partir de amanhã, estudar o capítulo 1. Se der tempo hoje de concluir, a gente já estuda o capítulo 1 e a gente vai de forma detalhada. Mas eu quero pular para o capítulo 2 para você entender o contexto do livro de Daniel. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. A gente vai estudar esse capítulo detalhadamente na semana que vem, tá?
que é o sonho do rei Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia, do maior império da época, o império dominante no mundo, e ele tem um sonho, não lembra desse sonho, não consegue entender, e Daniel vai dizer que o mistério que o rei exige, ninguém pode explicar, ninguém pode revelar ao rei. E o verso 28, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Vejam só, então o contexto do livro de Daniel é a revelação do que vai acontecer nos últimos dias. E somente Deus pode fazer isso, porque Deus sabe todas as coisas, do princípio até o fim. Então, estudar o livro de Daniel é compreender o que vai acontecer nos últimos dias. E isso para não causar temor, mas ter a certeza e a confiança no Senhor. Eu vou repetir isso muitas vezes, porque às vezes a gente vai para a profecia e a gente causa um terror e não é o nosso objetivo. Então, esse é o contexto do livro, o que vai acontecer nos últimos dias. E no livro de Daniel a gente vai encontrar 12 capítulos, como eu mencionei, 6 capítulos que analisam mais a parte histórica e 6 capítulos a parte profética. E a gente tem, neste sonho do rei Nabucodonosor, que está no capítulo 2, uma descrição histórica, mais um sonho que revela o que vai acontecer nos últimos dias. Aqui, só para estruturar melhor o que eu apresentei ontem, tá? Que são aspectos importantes para a leitura da Bíblia. Então, só para ser didático, tá bom? Então, você lê o texto, você lê o contexto, você lê outros textos e você analisa qual é a estrutura literária, ou seja, estou lendo uma poesia, estou lendo uma história, estou lendo uma profecia, estou lendo uma carta, estou lendo uma ordem, uma lei que o Senhor está dando. Então, analisar isso é importante na compreensão. Eu acho que essa imagem aqui é até legal você, o anotar. Eu gosto sempre de lembrar aqui. E eu, quando vou ler o texto bíblico, eu leio lá, por exemplo, o texto, tá? Leio o texto. Mas qual é o contexto desse texto? Eu estou agora, nos últimos dias, aí o pastor Ronaldo, que apresenta o programa Reavivados por Sua Palavra, ele está num período de recuperação, eu estou, em alguns momentos lá, lendo os Salmos. A gente está lendo os Salmos, que é a leitura de um capítulo por dia. Então, eu leio aquele texto ali nos Salmos, mas o que é o contexto? Em que circunstância o autor ali, o salmista, escreveu, a maioria deles Davi? Então isso nos traz compreensão. É uma regrinha simples, mas é bem legal você seguir para a compreensão do texto bíblico, tá? E, voltando, o Senhor é que conhece todas as coisas. Esse é um outro livro profético, que é o livro de Amós, que é um profeta menor, e ele vai dizer, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Capítulo 3, verso 7 do livro de Amós. Então Deus está preocupado. Deus é o maior interessado que a gente entenda. A gente não consegue explicar ter um vislumbre total de cada detalhe dos últimos dias da história da humanidade. Mas a gente consegue ter compreensão. Por exemplo, quando a gente vai analisar os sinais, lá em Mateus capítulo 24, a gente consegue compreender que o fim se aproxima. Mas quando eu digo que o fim se aproxima, eu estou dizendo que Deus está no controle deste fim, dos últimos detalhes da história. E isso me traz segurança. Então, o Senhor é interessado em nos revelar. Por isso, Ele faz isso. E eu quero agora citar uma profecia que está em Daniel, capítulo 12, e ela se repete no Apocalipse, tá? Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro,
até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, esse livro, o livro de Daniel, era um livro que deveria ser selado, deveria ser fechado, concluído até o tempo do fim. Ou seja, então Daniel vai revelar o que vai acontecer nos últimos momentos da história da humanidade. E isso vai ligar o livro de Daniel ao livro do Apocalipse. Mas ele deveria ir até o tempo do fim. E a gente vai compreender isso ao estudar a profecia. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e outro do outro lado. A gente vai estudar os detalhes, o significado da profecia do capítulo 12, lá no final da nossa série, tá? Mas eu quero só enfatizar para você que este livro seria um livro que iria apresentar até o tempo do fim, iria apresentar verdades até o tempo do fim, o que vai acontecer até este momento. E quando começa esse momento do tempo do fim? Um deles disse ao homem vestido de linho, dentro daqui da visão de Daniel, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Todo esse movimento profético, todas essas coisas, quando que elas vão se cumprir? E é interessante quando a gente faz uma ligação de Daniel, capítulo 5, e Apocalipse, capítulo 1, verso 13, a descrição deste homem vestido de linho. Você pode abrir a sua Bíblia aí? Quer ver só? Apocalipse, vou comparar com Apocalipse, capítulo 1 e o verso 13, só para você ter a ideia da similaridade dos textos aqui. Capítulo 1, verso 13. E no meio dos candeeiros, esta agora é a visão de João, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A gente tem, na visão de Daniel e na visão de João, o mesmo personagem. Este que é chamado aqui do Filho do Homem. Ele viu a Jesus Cristo realmente, e este Filho do Homem, essa é uma expressão usada para o Senhor Jesus, ele viu o Senhor Jesus Cristo e ele fica maravilhado e diz: quando estas coisas se cumprirão? Este é só um exemplo bíblico de correlação que existe no livro de Daniel e do livro do Apocalipse. Na sequência, verso 7, ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando se levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso, ou seja, todas aquelas coisas que aconteceriam, que a gente vai estudar no capítulo 12 dessas visões, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Quando que tudo isso aconteceria? No tempo do fim. E quando seria o tempo do fim? Começaria o tempo do fim depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Nós temos aqui uma explicação profética. É só um exemplo, tá? Mas eu vou explicar após o intervalo. Parece difícil? Você vai ver que é simples, é fácil. A gente já volta. Você está acompanhando o programa Escola Bíblica, estamos estudando, começando uma nova temporada, estudando o livro profético de Daniel. E eu quero te convidar a compreender a profecia bíblica e a certeza de que Deus está no comando de todas as coisas. Deus não deseja que as coisas aconteçam na nossa vida. Deus não deseja o mal. Essas são escolhas humanas, são inúmeras variáveis, mas há uma certeza: Deus está no comando. Eu quero
te motivar a pedir o guia de estudos, a ser um aluno da escola bíblica, mas eu quero voltar aqui. Então, o livro de Daniel fala a respeito do fim. E ele tem a visão, que está no capítulo 12, a gente vai estudar mais para frente. Mas quando essas coisas maravilhosas aconteceriam? E ele diz que isso aconteceria depois de um período chamado o período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, a gente tem na cronologia do texto bíblico uma referência a período, a data, que dentro do texto bíblico originalmente, para o público que ele está sendo dirigido, a gente tem um significado. O que significa um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? Agora, vamos na sequência. Esta profecia pode ser comparada à profecia que está relatada antes no capítulo 7, o verso 25, que a gente vai estudar também um período de perseguição contra o povo de Deus. E haveria um poder que perseguiria o povo de Deus. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A mesma referência. Eu vou voltar aqui, olha só. E quando acabar a destruição do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. E quando a gente vai para o 7:25, a gente vê que o povo estaria, aquele que é fiel ao Senhor, estaria sendo perseguido. E isso aconteceria e ficaria, esse poder por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Após este período, começaria o que a gente viu, começaria o tempo do fim. Agora, quando eu comparo a profecia de Daniel, capítulo 7, de Daniel, capítulo 12, com o Apocalipse, eu encontro o mesmo período descrito. Olha só o que diz Apocalipse 12, verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Aqui estamos falando de linguagem profética. Mulher tem a simbologia, a gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente também, né? Mas é a igreja, ou seja, os crentes fiéis. Ela fugiu, foi perseguida para o deserto, onde havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então, o mesmo período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo é o período de perseguição dos 1260 dias. Então, a gente já sabe que um tempo, 2 tempos e metade de um tempo são 1260 dias. Sequência. No verso 14, o mesmo período descritivo. E foram dadas asas à mulher, as 2 asas de grande águia, para que ela voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada. Está repetindo. Durante quanto tempo? Um tempo, tempos e metade de um tempo. A mesma referência, fora da vista da serpente. Serpente aqui, na linguagem profética, o diabo e Satanás. Se a gente vai para Apocalipse, capítulo 13, nós encontramos a mesma profecia com uma outra descrição de tempo. Uma outra descrição, mas contando o mesmo período. Foi dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Foi dada autoridade para quem? Para aquele poder perseguidor contra o povo de Deus. O mesmo poder perseguidor que está em Daniel capítulo 7, lá no verso 25, quando a gente leu, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. A gente vai depois analisar esse poder, mas a gente vê que esse poder perseguiria o povo de Deus durante um período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 42 meses, ou 1260 dias. E perseguiria aquele que é fiel à palavra, aquele que faz a vontade do Senhor. Então a gente tem a mesma descrição, e eu tentei colocar no quadro aqui, para você tentar
né, para ficar mais simples, então vamos lá. A gente tem 1260 dias. Na linguagem profética, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo se refere a um ano, 360 dias, 2 tempos a 2 anos, 720 dias, e metade de um tempo, 180 dias. Na soma, nós temos 1260, aqui é 60, 1260 dias. E nós temos os 42 meses. 42 vezes 30 dias, você pode fazer a conta, vai dar 1260 dias. Então, nas 3 descrições proféticas, que quando começaria o tempo do fim, a gente tem, nas 3 descrições, a gente tem 1260 dias. Fica claro isso para você? Um pouquinho difícil de entender? Por que eu estou apresentando isto hoje? Para dizer que o livro de Daniel apresentaria aquilo que aconteceria no tempo do fim. E o tempo do fim iniciaria quando? Quando houvesse, iria terminar aquela perseguição intensa contra o povo de Deus. O final dos 1260 dias, de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou dos 42 meses. Sequência para a gente, então a gente tem os 1260 dias nas 3. Agora, precisamos entender o que significa os 1260 dias. Quando tiveres cumpridos esses dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém com teu braço descoberto e profetizarás contra ela. Outra referência de Números 14:34. Cada dia simbolizando 1 ano. Logo, quando a gente tem a profecia dos 1260 dias, nós temos 1260 anos. E amanhã eu vou explicar dentro da cronologia bíblica o começo e o fim desses 1260 anos, quando começou o tempo do fim. Vamos orar? Pai do céu, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor revela os tempos, o Senhor revela tudo, que isso nos dê segurança todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer para você que compreender o tempo, ter a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas é essencial. Saber que nós teremos a companhia do Senhor nos últimos dias vai trazer para a gente paz. Ter a certeza de que o tempo do fim um dia começou e a gente vai ver quando ele começou amanhã, não é para trazer o medo, mas é para trazer a segurança. E eu quero te convidar. Eu quero te convidar a mergulhar junto comigo na compreensão da palavra, na compreensão do significado deste tempo. A partir de amanhã, nós vamos entender quando começou o tempo do fim. E aí, vamos estudar o 1º capítulo de Daniel. E vamos ver que na descrição histórica existe uma guerra entre o bem e o mal. E no meio dessa guerra estou eu e você. Mas nós podemos ter certeza, nós nunca estaremos sozinhos. O Senhor está conosco. Você crê nisso? Você tem a certeza disso? Você quer confiar? Você quer que a sua família tenha essa segurança? Eu te convido a estudar o texto bíblico junto comigo, a estudar a profecia bíblica. É isso mesmo. Compreender a profecia. Ela tem uma cronologia. Ela tem um início e ela tem um fim. E esse fim
é a certeza de que um dia Jesus Cristo voltará a essa terra e nós viveremos a eternidade. A certeza de que um dia todo o mal vai acabar e um dia viveremos o céu. Você deseja isso para a sua família? Nós nos encontramos amanhã para compreendermos mais a respeito do tempo do fim no livro de Daniel. Um abraço, que o Senhor cuide de você e da sua família e até amanhã.